Você já teve a sensação de que alguma coisa estava errada, mesmo quando tudo parecia absolutamente normal ao seu redor? Não um medo direto, não um susto imediato, mas aquele incômodo estranho, persistente, difícil de explicar, como se o ambiente estivesse atento demais à sua presença, como se o silêncio estivesse ouvindo você respirar, como se a escuridão estivesse apenas esperando o momento certo para se mover. A história que você vai ouvir agora começa exatamente assim. Sem gritos, sem monstros evidentes, apenas com pequenos detalhes que, isolados, não significam nada, mas que juntos constroem algo impossível de ignorar. E termina de um jeito que ninguém esquece. Se você estiver sozinho enquanto ouve isso, talvez seja melhor aumentar o volume. E se não estiver sozinho, talvez isso seja ainda pior. Meu nome é Daniel, e durante muito tempo eu tentei fingir que aquela noite nunca aconteceu. Tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passou de estresse, de cansaço acumulado, de imaginação alimentada pelo isolamento e pelo silêncio. Mas existem memórias que não aceitam ser esquecidas. Elas não desaparecem. Elas não se apagam com o tempo. Elas ficam ali, escondidas em algum canto da mente, esperando o momento certo para voltar. Tudo começou quando eu me mudei para uma casa antiga, afastada da cidade. Eu precisava de um lugar barato, silencioso, longe de pessoas, longe de problemas, longe de qualquer coisa que me lembrasse da vida que eu estava tentando deixar para trás. Quando encontrei aquela casa, algo pareceu conveniente demais. O aluguel era muito baixo. Não havia perguntas. Não havia burocracia. O proprietário parecia mais interessado em que alguém ocupasse o lugar do que em saber quem eu era. Os moradores mais próximos ficavam a quase 1 quilômetro de distância. A estrada de terra que levava até lá era estreita, cheia de curvas, e parecia desaparecer no meio da mata, como se o mundo simplesmente acabasse naquele ponto. Na primeira vez que cheguei, ainda durante o dia, senti algo estranho. Não foi medo, foi desconforto. A sensação de estar entrando em um lugar onde eu não era exatamente bem-vindo, como se a casa estivesse apenas me tolerando e não me recebendo. Ignorei esse sentimento, ou pelo menos tentei. Nos primeiros dias, procurei me convencer de que aquela estranheza fazia parte da adaptação. Casa nova, lugar novo, rotina nova. Tudo parecia justificável quando eu pensava com calma. Durante o dia, a casa parecia quase normal. A luz do sol entrava pelas janelas, revelando poeira acumulada nos cantos, paredes antigas, marcas de algo que já tinha estado ali muito antes de mim. Nada explicitamente ameaçador. Mesmo assim, havia momentos em que eu parava no meio de um cômodo e sentia uma pressão estranha no peito, como se o ar estivesse mais pesado naquele ponto específico. Era sempre rápido, sempre sutil e sempre suficiente para me deixar alerta sem um motivo claro. À noite, essa sensação ficava mais forte. Antes de dormir, eu criava pequenos rituais sem perceber. Conferia as portas mais de uma vez. Olhava os cantos do quarto. Evitava encarar o corredor escuro por muito tempo. Dizia a mim mesmo que era apenas precaução. Mas no fundo, eu sabia que não era. Havia algo na casa que parecia reagir quando eu desligava as luzes. Um tipo de presença silenciosa, que não fazia barulho, mas deixava claro que estava ali. Às vezes, eu tinha a impressão de ouvir pequenos estalos, como se alguém estivesse mudando o peso do corpo em outro andar. Quando prestava atenção, o som desaparecia. Era como se a casa estivesse testando até onde eu iria ignorar os sinais. E eu continuei ignorando, porque admitir que algo estava errado significava aceitar que eu tinha cometido um erro enorme ao entrar naquele lugar.
E naquele momento, eu ainda acreditava que podia simplesmente ir embora quando quisesse. Eu ainda não entendia que a casa não funcionava assim. Na primeira noite em que tentei dormir de verdade, percebi que o silêncio ali era diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Não era o silêncio comum do interior. Era um silêncio vazio, profundo, quase artificial. Não havia carros passando. Não havia vozes ao longe, nem mesmo o som de insetos. Era como se a casa estivesse isolada do resto do mundo, separada por uma espécie de barreira invisível. Deitado na cama, tentando dormir, percebi que o som da minha própria respiração parecia alto demais. Cada inspiração ecoava pelo quarto. Cada pequeno movimento parecia chamar atenção. Foi então que ouvi. Passos. Não vinham da estrada. Não vinham do lado de fora. Vinham de dentro da casa. Passos lentos, pesados, ritmados, vindos claramente do andar de cima. Meu corpo inteiro travou. A casa estava vazia. Eu tinha verificado todos os cômodos quando cheguei. O andar superior não tinha móveis, não tinha objetos, não tinha nada que pudesse explicar aquele som. Os passos iam e voltavam, de um lado para o outro, como se alguém estivesse andando sem rumo, como se estivesse preso ali em cima, repetindo o mesmo trajeto, ou procurando alguma coisa, ou alguém. Tentei me convencer de que era apenas a madeira estalando por causa da mudança de temperatura, mas o ritmo era errado, regular demais, constante demais. Peguei o celular, com a mão tremendo. Qualquer ligação serviria. Qualquer voz humana seria suficiente naquele momento. Mas não havia sinal, nenhuma barra, nenhuma chance de ajuda. Foi então que ouvi a batida. Na porta do meu quarto. Não foi forte, não foi agressiva, não foi desesperada. Foi educada. 3 batidas suaves. Toque, toque, toque. Meu coração começou a disparar tão forte que eu podia sentir o pulso no pescoço. Antes que eu pudesse reagir, uma voz falou do outro lado da porta. Daniel. Era baixa, rouca, arrastada, e soava exatamente igual à minha. Senti o estômago se revirar. Um frio percorreu minha espinha. Meu corpo começou a tremer sem que eu tivesse qualquer controle sobre isso. Eu não respondi. Prendi a respiração, esperando que aquilo fosse embora. A maçaneta começou a girar, devagar, sem pressa, como se quem estivesse do outro lado soubesse que eu não tinha para onde fugir. Foi naquele instante que percebi que eu não tinha trancado a porta. Ela se abriu com um rangido baixo. Do outro lado, não havia ninguém. Apenas o corredor escuro. E no fundo dele, preso à parede, havia um espelho antigo que eu não lembrava de ter visto antes. No reflexo, havia alguém parado atrás de mim. Senti o sangue gelar. Me virei num movimento rápido, quase desesperado. Não havia ninguém. Passei o resto da noite acordado, com a luz acesa, sentado na cama, observando cada sombra, cada canto escuro, cada mínima mudança no ambiente. Quando o dia amanheceu, saí de casa. Dormir ali não era uma opção. Passei horas dentro do carro tentando racionalizar tudo, tentando rir de mim mesmo, tentando acreditar que meu cérebro tinha exagerado. Quando voltei apenas para pegar minhas coisas, percebi imediatamente que algo estava errado. Havia marcas de pés molhados no chão. Começavam no banheiro e iam até o meu quarto. Pegadas que não eram minhas. No corredor, o espelho estava embaçado e alguém tinha escrito com o dedo, bem no centro. Você me deixou aqui. Senti um nó se formar no estômago. Comecei a pesquisar sobre a casa, registros antigos, documentos esquecidos, histórias que ninguém mais comentava. Descobri que o antigo morador havia desaparecido anos antes, sem corpo, sem testemunhas, sem explicação. O nome dele era Daniel. Na terceira noite, eu não tive escolha. Uma tempestade forte bloqueou a estrada. Árvores caíram.
O carro simplesmente não ligava. Quando a luz acabou, o silêncio voltou. Mas agora ele parecia vivo. Os passos recomeçaram. Dessa vez, correndo. As paredes estalavam. O chão rangia, como se a casa estivesse respirando comigo. A voz voltou, mais próxima, mais clara. Você prometeu voltar. O espelho caiu no chão e se quebrou. Mas todos os pedaços refletiam alguém sorrindo para mim. Senti mãos geladas segurarem meus ombros. E então eu entendi. Eu não tinha alugado aquela casa. Eu tinha retornado. A última coisa que ouvi foi a porta se fechando sozinha e a minha própria voz no escuro sussurrando. Agora você fica comigo. Desde aquela noite, ninguém mais me viu. Mas dizem que, se você passar por aquela estrada e prestar atenção, talvez ouça alguém batendo na porta. 3 vezes. Suave. Educado. Esperando você responder. Se você gostou dessa história, deixe o like, se inscreva no canal e não assista ao próximo vídeo sozinho. Porque algumas histórias não terminam quando o vídeo acaba.